últimos tempos sobre propósito. É uma temática recorrente, né? E a verdade é que não é muito fácil a gente identificar o propósito que a gente tem na vida, né? E é muito engraçado que os jovens, quando saem do ensino médio, com 18 anos, têm que decidir a sua carreira, né? Tem que decidir o curso que querem fazer e que profissão vão seguir, mas poucos deles estão conseguindo enxergar, estão convictos do seu propósito na vida. A verdade é que muita gente descobre esse propósito muito depois. E a gente tem muitos exemplos de pessoas que tiveram um impacto absurdo na história da humanidade, que demoraram bastante para começar a colocar esse propósito em prática. É bem verdade que na nossa caminhada a gente já vai descobrindo coisas e entendendo coisas sem nem perceber que elas já estão dando dicas do nosso propósito. Mas até a gente conseguir enxergar isso de fato e conseguir trazer isso para a realidade da nossa vida, leva um tempo. Para muitas pessoas pode levar um bom tempo. Então, o que eu tô querendo dizer é que cada pessoa tem um tempo para perceber o seu propósito, e é muito importante a gente entender essa nossa singularidade. Essa coisa de ficar se comparando só dificulta cada vez mais a gente encontrar o nosso próprio caminho na nossa vida, sabe? Bom, mas como que a gente poderia entender o que é o propósito? Bom, eu diria que o propósito é a participação que a gente quer ter na vida, na existência. Como que a gente quer participar e como a gente quer impactar as coisas? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o nosso impacto, a nossa participação, ela é muito ridícula, no sentido de muito pequena, muito irrisória, que não faz diferença o que a gente possa vir a fazer aqui. Mas a verdade é que todo mundo tem um impacto importante e todo mundo devia considerar com seriedade esse impacto que pode ter nas coisas, nas pessoas, na vida e na existência. A verdade é que se todo mundo se preocupasse com essa participação que está tendo aqui, nós estaríamos num cenário muito melhor. E essa palavra é importante, né? Cenário. Quando você olha para o cenário em que você está, né? A gente nasce nesse planeta e logo a gente percebe o cenário em que a gente está. E quando a gente começa a perceber o cenário, a gente vê que existem muitos problemas à nossa volta. E isso é inegável. Embora a vida tenha tantas coisas bonitas para a gente usufruir, o mundo tem o seu lado caótico, o seu lado problemático. E é tão caótico, tão problemático, tão preocupante, tão difícil, que a gente devia estar pensando em fazer alguma coisa, em ter uma participação positiva nesse mundo, né? É usar a nossa vida para ter um impacto positivo ao nosso redor. E é aí que entra o nosso propósito, né? Encontrar o nosso propósito. O propósito vem de uma junção de coisas, dos talentos que a gente tem e das nossas virtudes. Quando a gente consegue enxergar os nossos talentos e as nossas virtudes, a gente combina isso e aí a gente tem mais ou menos um caminho em que a gente pode encontrar o nosso propósito. O que são virtudes? A gente pode pensar em virtudes como as nossas qualidades mesmo. Algumas pessoas são muito amáveis, algumas pessoas são muito humildes, algumas pessoas são muito corajosas, algumas pessoas têm um senso de justiça muito forte, algumas pessoas são muito criativas. Então essas qualidades que a gente tem, que se manifestam na nossa personalidade, elas são as nossas virtudes. Eu já fiz um vídeo aqui indicando um teste que te ajuda a encontrar suas virtudes, a identificar elas melhor. Eu vou deixar aqui nesse card, mas termina de ver esse vídeo que depois você pode ir lá para entender melhor como funciona o teste. Bom, então quando a gente entende as nossas virtudes, a gente já tem uma ideia muito mais clara de
do caminho do nosso propósito. E outra coisa que é importante entender são os nossos talentos. Então, as coisas parecem parecidas, né? Virtudes e talentos, mas na verdade, talento pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem dom para pintura, ou uma pessoa que tem dom para ser dançarina, ou uma pessoa que tem muito talento para atividades esportivas mesmo, ou para ensinar pessoas, ou tem muito talento argumentativo, sabe? Advogados, por exemplo, têm muito talento para argumentação. Ou essa pessoa tem muito talento para escrever. Então, são coisas mais práticas, né? Mais funcionais. Algo que você faz muito bem, que você sente que você faz muito bem, que quando você faz, você fica feliz com o resultado. E é possível que você também perceba um retorno positivo das pessoas. Quando você exerce aí esse seu talento, as pessoas devem perceber que você tem uma facilidade para executar essa função. Bom, legal. Então eu sei que eu tenho determinadas virtudes e eu sei que eu tenho determinados talentos. Como é que eu vou encontrar dentro disso o meu propósito? Bom, quando você observa as suas virtudes e os seus talentos, essa combinação de fatores deve te dar algum norte de alguma coisa que você faria bem, alguma coisa que pode ser que seja mais fácil para você fazer e que te faça feliz fazendo. E aí, nessa coisa da felicidade, é importante entender isso. O propósito não é uma coisa que a gente encontra só na racionalidade, né? Não é uma decisão completamente racional, analítica, sabe? Existe no propósito algo que não é uma decisão apenas da sua razão. Quando você pensa em fazer aquilo, eu vou dar uma ilustração engraçadinha. Quando você pensa em fazer aquilo, quando você sentisse umas bolinhas no estômago de animação, sabe? Você sente no seu coração que existe uma alegria para fazer isso. Você sente uma energia para fazer aquilo, como se você realmente tivesse muita energia para gastar com aquilo, porque você se sentiria muito feliz fazendo aquilo. Entende? Então, não é apenas uma decisão racional. Existe uma felicidade, um contentamento, uma empolgação para fazer aquilo, que é justamente o que vai servir de combustível para a gente continuar nesse propósito, né? Essa junção toda, entende? De ter um sentido claro, que é uma coisa realmente mais mental, mas de ter um sentimento de amor por aquilo que você está fazendo e estar usando os seus talentos e também ter as virtudes necessárias para fazer aquilo. Outra coisa importante de pensar é que o propósito, ele sempre impacta pessoas de alguma maneira. Às vezes não é nem um impacto direto em pessoas, é de forma indireta. Algo que você faz que acaba de alguma maneira beneficiando as pessoas lá na ponta. Então sempre vai acabar tendo um impacto nas pessoas. E esse impacto é positivo. O propósito tem que estar relacionado a ter um impacto positivo em pessoas. É por isso que não dá para pensar que realizar o nosso propósito na vida é uma coisa pequena e sem importância. Porque quando você impacta uma pessoa, essa pessoa vai impactar várias outras pessoas, que vão impactar várias outras pessoas. Então isso é uma progressão que continua sem fim. Então as coisas sempre vão continuar nessa progressão. O impacto que você tem em uma pessoa sempre vai ser um impacto muito maior, que vai reverberando. Então não dá pra pensar que qualquer coisa que você faça que tenha um impacto positivo em pessoas seja pequeno, porque isso sempre vai se multiplicar, entende? Outra coisa que pode ajudar você a encontrar, a perceber o seu propósito é pensar nas pessoas que você admira. Pensar em pessoas que te inspiram. E isso pode te ajudar a perceber o seu propósito. Então, eu já disse que nesse canal a gente escreve. a gente vai precisar escrever, porque você percebeu que são várias coisas para encontrar o propósito? Então você vai escrever.
no seu caderno do propósito. Não precisa ser um caderno só pro propósito, gente, mas pode ser também. Pega um caderno pro propósito. E aí você vai colocar lá uma lista das suas virtudes, que pode ser que, como eu disse, pode ser que te ajude a fazer aquele teste lá, que eu vou deixar aqui no card. Então, faz uma lista das suas virtudes. Faz uma lista dos seus talentos. Adriana, eu não tenho virtudes e não tenho talentos. Não existe isso. Isso não existe. Então, me ajuda a te ajudar. Para pra pensar. Não seja um carrasco com você mesmo. Pergunta pros seus amigos também. Às vezes tem gente que pode te ajudar a perceber isso. Mas monta uma lista de virtudes e de talentos. Muito bem. E aí olha para essas duas listas, compara. Outra coisa que você vai fazer é uma lista de pessoas que servem de referência para você, ou seja, pessoas que você admira, essas pessoas que te inspiram. Coloca lá o nome da pessoa, mas escreve o que você admira nessa pessoa. Por que ela te inspira? O que ela tem que você acha que é tão... O que ela tem, ou que ela faz, ou que ela diz, qualquer coisa que te causa essa admiração. Anota lá. E aí, com todas essas informações, começa a pensar em qual poderia ser uma atuação sua no mundo, alguma coisa que você poderia fazer que pode ter um impacto positivo, que pode te dar um sentido de vida, sabe? Essa coisa não precisa ser grande. A gente está num momento em que existe um grande holofote sobre celebridades. É quase como se uma pessoa só tivesse uma vida que faz sentido, uma vida importante, se ela se tornasse uma celebridade, né? Com esse surgimento dos influencers, com o Instagram fazendo essa propaganda perfeita da vida das pessoas, a gente ficou com uma ideia muito absurda do que é ser feliz e do que é ter um sentido de vida e do que é ter uma vida satisfatória e do que é ter sucesso. Então parece que ter sucesso hoje em dia está atrelado à fama, tá necessariamente em se tornar uma pessoa, em se tornar uma figura pública, uma celebridade, um influencer e tudo mais. E não tem nada a ver, né? Ter sucesso, encontrar um sentido de vida, não está em se tornar uma figura pública ou uma celebridade. Muito pelo contrário, tem atuações muito mais importantes e impactantes no mundo que não tem nada a ver com se tornar uma celebridade. Então você precisa também saber o que é importante para você. Porque para algumas pessoas, fama é realmente mais importante do que todas as outras coisas. Para algumas pessoas, sucesso financeiro, ter dinheiro é mais importante do que todas as outras coisas. E eu não estou dizendo que ter fama é errado, muito pelo contrário. Às vezes a fama pode ajudar uma pessoa a ter um impacto muito positivo no mundo. E o dinheiro é absolutamente necessário. Não tem nada de errado uma pessoa ganhar dinheiro, pelo contrário, é muito bom que ganhe. O que eu tô falando é, na sua escala de valores, o que é mais importante? O que está em primeiro, segundo, terceiro lugar? Isso é uma coisa que você também precisa saber. Além daquelas que eu disse, né? As virtudes e os talentos. Você precisa saber o que você valoriza na vida. Porque para algumas pessoas, coisas como riqueza e fama realmente estão no topo da lista, né? Então saber o que você valoriza é importante. Que tipo de impacto você quer deixar no mundo? O que você acha que seria realmente importante de fazer com esse tempo que você tem de vida? A gente não tem tanto tempo de vida, mas tem um bom tempo de vida, né, gente? E dá para usar para fazer muitas coisas importantes, já que, como eu disse, o mundo precisa de gente comprometida em causar mudanças e transformações positivas, né? E a gente não pode menosprezar essa nossa participação. Quando a gente fala de referências, né? Eu falei para você colocar
no caderno pessoas que você admira. Essas pessoas não precisam também ser pessoas famosas e celebridades, elas podem ser o seu professor de geografia da 5ª série, entende? Ela pode ser o zelador do seu prédio, ela pode ser um tio seu, pode ser seu avô, pode ser um amigo seu. O que essas pessoas têm que você valoriza, que você admira? Né? Tem muita gente por aí fazendo coisas importantes, tendo impactos positivos no mundo e que não são vistas, e que não são conhecidas por muita gente. Aliás, a gente tem divulgado muito mais na mídia casos negativos e coisas que não dão certo do que essas pessoas que estão fazendo a diferença e que estão comprometidas com boas ações e que estão cumprindo um propósito admirável, né? Inclusive, se o seu propósito for ser jornalista, pense nisso. Uma coisa que às vezes pode dificultar uma pessoa de colocar o seu propósito em prática é uma sensação de nunca estar pronta. Claro que, como eu disse, leva tempo pra gente perceber o nosso propósito e realmente leva tempo pra gente sentir que pode trilhar esse caminho, sabe? E isso é normal. Mas às vezes as pessoas são um pouco exigentes demais com elas mesmas. E elas têm essa sensação de nunca estarem prontas, porque e a coisa de não ser suficiente, eu não tenho talento suficiente, eu não estudei o suficiente, eu não tenho coragem suficiente, sabe? Assim, um monte de coisas que a pessoa sempre vai achar que não são suficientes para cumprir o propósito dela. Então ela tá sempre sentindo que ela ainda não está pronta. Mas a verdade é que a gente nunca vai estar completamente pronto. É também no realizar do propósito que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai amadurecendo e vai se sentindo mais pronto. O sentir-se pronto também acontece no processo, na caminhada, no fazer, de fato. Então, a verdade mesmo é que a gente nunca vai estar completamente pronto. E aí talvez a gente precise ter um pouco de humildade, de entender que as coisas não vão ser perfeitas, entende? A gente vai cometer erros, principalmente quando a gente começa a se arriscar nesse propósito, né? A gente vai errar muito mais, a gente vai se sentir meio que limitado, né? Mas o fato é que tudo isso é normal. Cumprir o próprio propósito exige muita coragem mesmo. Coragem de falhar, coragem de perceber tudo que você ainda tem para melhorar, coragem de se expor, porque muitas vezes você vai ter plateia e você vai ter gente julgando o que você está fazendo e as pessoas vão te ver cair nesse processo de tentativa e erro e de aprendizado. Então tudo isso exige realmente muita coragem. Mas não dá para se abalar por causa dos espectadores, entende? Eu respeito muito mais quem tá lá na arena, fazendo, errando, acertando, caindo, levantando. É muito fácil ficar lá na plateia, sentado, no meio da multidão, camuflado, julgando quem tem coragem de estar lá, de pé, no meio da arena. Bom, espero que eu tenha te ajudado a pensar um pouco mais sobre o seu propósito. E a gente se vê na próxima. Até!